TV Brasil Oeste, Canal 8. Boa tarde, está começando na sua TV Brasil Oeste, Canal 8, programa Veracidade, agora de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Hoje, dia 13 de outubro, 13, todo mundo está achando que hoje é uma segunda-feira, mas como é o primeiro dia depois do feriado e o começo da semana, com certeza dá para fazer muita confusão. Hoje, dia 13 de outubro, eu quero começar o programa de hoje cumprimentando o Dr. Silvio Soares, que apresenta o quadro aqui, o quadro Consumidor em Ação. Em nome do professor e doutor Silvio, quero cumprimentar todos os aniversariantes do dia de hoje. Parabéns, que Deus abençoe, que ilumine a cada um e a cada uma que faz aniversário justamente no dia 13 de outubro, terça-feira, né? Muito bem, que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês que faz aniversário no dia de hoje. Hoje, terça-feira, é o dia do quadro Direito de Famílias, né? Direito das Famílias. Nós estamos aqui já, daqui a pouquinho, pronto para conversar com vocês. A doutora Jaqueline, ela que é a Jaqueline Cheruli, que é juíza da terceira vara da Família e Sucessão do nosso querido município vizinho de Várzea Grande, que vai estar aqui também participando do quadro Direito de Famílias, Direito das Famílias, com a doutora Clarice Botega também, que já se encontra no nosso estúdio toda terça-feira, é uma das nossas colaboradoras nessa nova roupagem que o programa Veracidade tem, né? Começando na segunda-feira com o Dr. Silvio Soares, com o quadro Direito do Consumidor em Ação, e também o quadro Luiz Poção no Meu Bairro. E na terça-feira nós temos aí o quadro Direito de Famílias, ou Direito das Famílias, com a doutora Clarissa. Na quarta-feira, o Dr. Silvio volta de novo e o quadro também Entrevista. Na quinta-feira nós temos aí a Tribuna Criminal, com o Dr. Ricardo Monteiro, doutora Laila e, quando puder, Dr. Godoy sempre presente aí no quadro Tribuna Criminal. Na sexta-feira, nós temos aí o quadro dedicado exclusivamente à cultura, no quadro Moda e Prosa, com o nosso companheiro Tony Hudson. E não se esquecendo também que você, telespectador, pode interagir com o programa, sugerindo as pautas do programa, fazendo suas observações, suas indagações, fazendo suas críticas, que nós estamos aí. Toda a pauta do programa quem faz é você. E a cada dia a gente muda um quadro em função da sua intervenção na nossa rede social. Tem aí o nosso WhatsApp, que é o 9974-1213, que você pode interagir e já pode começar a partir de agora nesse tema muito importante, que é justamente a guarda compartilhada e alienação parental. Então nós estamos aqui já pronto para receber as suas perguntas, as suas dúvidas. Podem usar o nosso WhatsApp para mandar. Voltando aí, falando um pouquinho da roupagem do programa Veracidade, de segunda a sexta-feira, agora, cada dia com um quadro diferente, reforçando que você, telespectador, no dia de hoje, terça-feira, você está aí, o telefone, o WhatsApp, o e-mail, o Facebook, tudo à disposição para que você possa interagir e tirar sua dúvida ou as suas dúvidas com relação ao tema de hoje, que é guarda compartilhada e alienação parental. Nós vamos um pouquinho, antes de começar especificamente no quadro, vamos falar um pouquinho de Pax Nacional. Agora que você é cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais. Funciona assim, você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Eu queria também avisar os telespectadores que toda a programação da TBO também em tempo real. Basta você acessar o site www.tvtbo.com.br e você assiste o programa Veracidade em tempo real em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Basta acessar o site, repetindo, www.tvtbo.com.br.
Eu quero também falar um pouquinho da Designer Inox. A Designer Inox, você que está querendo reformar a sua casa, querendo construir e quer fazer esses acabamentos, corrimão, mas tudo em aço inoxidável. Você olha assim, parece que assusta, alguma coisa cara, não, é muito bom, muito barato e o serviço é de qualidade, feito pela Designer Inox, nosso amigo Rosival. E se você falar para ele que você assistiu essa propaganda no programa Veracidade, com certeza você vai ter um descontinho bem especial. O Rosival cobre qualquer proposta e faz um orçamento para você sem compromisso. É um serviço de acabamento de primeira e tudo dentro das normas da ABNT, da Associação Brasileira das Normas Técnicas. Está aí o telefone no seu vídeo, 3684-1032 ou 9959-2767. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho nós já voltamos com o quadro Direito de Famílias com a doutora Clarissa Botega e também hoje com a presença da doutora Jaqueline Queruli, que é a juíza da terceira vara de família e sucessões do nosso querido município de Várzea Grande, que eu quero dar uma boa tarde a todos os varzeagrandenses e não percam e assistam e tirem suas dúvidas daqui a pouquinho através desse quadro muito importante, muito esclarecedor, que depende de você, telespectador, para fazer suas perguntas. Daqui a pouquinho. Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046 e tem nosso WhatsApp também 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. Eu acho que eu estou alimentando o futuro e o presente. Tudo que você faz com amor, ele é infinito o gosto. Eu acredito na agricultura familiar. O governo de Mato Grosso está transformando a realidade da agricultura familiar e da merenda escolar. Com cerca de 10 milhões investidos, as nossas crianças já estão saboreando uma merenda mais saudável. Estou ajudando a transformar a vida de muitos. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Sempre viajo para o interior de Mato Grosso, seja a negócios ou para visitar a família. E é por isso que eu tenho a Unimed Superclass, para cuidar da minha saúde em todo o estado. Gente, peraí, tem camarão nessa comida? Esqueci! Ainda bem que ele tem Unimed Superclass. Com Unimed Superclass, pode ficar tranquilo, pois conta com cobertura estadual, Unimed Proteção Familiar, fisioterapia, farmácias, vacinas e muito mais. Quem tem Unimed, tá tranquilo. Foi camarão, doutor. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Programa Ponto de Vista. Há mais de 14 anos entrevistando personalidades da política, economia, educação, saúde, cultura e turismo, sempre com temas atuais e de grande relevância social. Apresentação: Onofre Júnior. Programa Ponto de Vista, todos os domingos, das 21 às 23 horas, ao vivo, na TV Brasil Oeste, canal 8. Oferecimento: São Benedito Imobiliária e Construtora. Confiança se constrói com tradição. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. Pax Nacional Prever, viver tranquilo. Residencial Vale das Palmeiras, o melhor do Cochipó. Visite decorado. De volta com o programa Veracidade. Terça-feira, hoje, nós temos aí um quadro muito importante, que é o quadro Direito de Famílias. Vamos chamar o quadro?
Doutora Clarissa Botega, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui recebendo novamente a senhora, que tem contribuído e muito para o nosso querido telespectador, que todas as vezes, agora é o Facebook, é o WhatsApp, sempre já antecipando perguntas do tema. E hoje um tema bastante, todo tema que envolve a vara da família, o direito da família, com certeza são temas bastante relevantes. Boa tarde. Boa tarde, Poção, boa tarde, comunidade. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar esse tema ao mesmo tempo tão próximo da gente, mas tão difícil, né? Porque às vezes é muito técnico, é muita informação, às vezes as pessoas não têm acesso a essas informações, e a gente está aqui para tentar aproximar a comunidade do nosso direito de família. Eu queria dar uma boa tarde especial à doutora Jaqueline, que aceitou nosso convite para vir falar aqui sobre um tema tão importante quanto a guarda compartilhada e a alienação parental. Nós teremos uma audiência pública, ela vai contar para a gente como é que vai funcionar isso. E eu queria aproveitar o momento para mandar um beijo especial para todos os professores, porque, afinal de contas, eu só venho aqui às terças e na quinta-feira a gente tem o nosso dia, que é o dia do professor. Então, professores, parabéns, sejam felizes, sejam alegres, acreditem no futuro da nação, porque nós é que vamos mudar o mundo. Queria dar uma boa tarde bem especial a todos vocês. Um beijo no coração. E nós aqui, é um prazer enorme estar recebendo também hoje, dentro do programa, especificamente no quadro Direito de Famílias, a doutora Jaqueline Queruli, juíza da terceira vara da família e sucessões. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora e quero redobrar, agradecer a doutora Clarice por ter intermediado a vinda da senhora no nosso programa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tratarmos mais uma vez de um tema tão importante para a família brasileira. Eu até, com essa vinda da doutora Jaqueline aqui no programa, eu vou cobrar do Oswaldo, na tribuna criminal, também a presença do juiz da vara da criminal, que é muito importante para que a gente possa estar mostrando para o telespectador, né? Nós temos o nosso operador do direito e temos o juiz, né, que representa, que acaba julgando, né, e pode ter uma noção, né, do que significa tudo isso, como funciona essa parte operacional. Mas eu quero começar falando com a doutora Jaqueline, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a presença da senhora no nosso programa. E esse quadro é tão importante, doutora, que ele acabou assim, a presença da doutora Clarissa aqui no programa, ele vem realmente fortalecendo e essa interação, e a gente percebe a carência da população nessa área, eu acho não só nessa área como outras áreas, mas quando fala da família e todos os temas que são abordados aqui pela doutora Clarissa, a senhora precisa ver a interação que ocorre entre o público. E daí a gente percebe a carência que esse público tem das informações, às vezes do profissional, e a gente sabe o papel importante, principalmente da vara da família, especificamente em Várzea Grande, que a senhora tem feito, inclusive a senhora, quando eu falei para o superintendente do programa, a senhora estaria aqui, falou, a Jaqueline, a doutora é uma pessoa espetacular, já esteve aqui no programa. Eu fico feliz porque nós temos um quadro que é especificamente que trata da família. Então, dentro desse quadro, a senhora tem uma audiência pública, mas vamos falar dessa audiência pública que a senhora vai estar realizando, quando vai ser e qual que é o objetivo dessa audiência pública. A alegria também é partilhada, é minha de estar aqui, de podermos tratar desses assuntos com a população. Não faz sentido nós nos trancarmos em gabinetes, em ambientes jurídicos e acadêmicos e a sociedade ficar alheia ao que o legislador e ao que a comunidade jurídica decide e discute a respeito do que essas próprias famílias vivem em seus lares. Bem, e por conta disso, dessa nova visão do direito, em especial do direito de família, é que o Tribunal de Justiça, através da nossa corregedora, desembargadora Maria Erotides Knaip, solicitou uma audiência pública junto à Assembleia Legislativa e com uma observação, que essa audiência acontecesse na semana em que se comemora o Dia da Criança. Porque nós temos milhares de crianças e de jovens envolvidos em processos de rupturas e sofrendo toda a consequência desse desfazimento de união. Então nós queremos, através desse evento, chamar a atenção da nossa população, dos nossos jurisdicionados, de que é um tema importante sim e que o judiciário, a comunidade jurídica se ocupa
desse tema e está caminhando junto, vivendo, observando, né, essas realidades e essas verdades. Eu estou vendo, doutora, uma cartilha, até a gente colocou aqui no vídeo para que o telespectador pudesse estar vendo, Guarda Compartilhada, segunda edição. Já houve uma primeira edição, então, desse trabalho que a senhora vem desenvolvendo? Sim, tivemos uma primeira edição, temos o contentamento de ter um tribunal contemporâneo, um tribunal que tem visão de toda alteração que sofre o direito de família e se envolve também numa forma de levar os textos legais, os textos jurídicos até a comunidade. Temos várias cartilhas, todas disponíveis no site do Tribunal de Justiça para que sejam baixadas. O tribunal tem essa visão e isso facilita muito o entendimento. Doutora, esse trabalho, eu quero também deixar a doutora Clarice bem à vontade, porque se a senhora quiser, a hora que a senhora quiser intervir, doutora, a senhora, afinal, o quadro hoje é o quadro da senhora, e a senhora nos traz uma ilustre convidada para tratar de um tema tão relevante, né, e justamente que é a juíza da vara da família, é lógico, da terceira vara do município de Várzea Grande, mas o que faz é o que reflete no nosso estado, o que reflete no nosso país. O trabalho dentro do que a senhora faz, eu vejo a guarda compartilhada, uma cartilha ilustrativa com algumas perguntas bastante interessantes e numa linguagem bem simples, né, que dá para as pessoas pegarem, interpretarem e lerem. Há alguma ligação, algum trabalho com a comunidade que é feito essas cartilhas de uma forma de orientar, por exemplo, associação de moradores, sindicatos, clubes de mães? Nós idosos? utilizamos esse material quando foi feita uma formação com as comunidades, nós temos a justiça comunitária e participamos de uma formação especificamente nessa matéria. Passamos o material, eles levaram para as associações, nós temos esse material junto aos conselhos tutelares de todo o estado de Mato Grosso. E também fizemos uma formação com as equipes multidisciplinares. Então, é um material que foi muito divulgado, temos núcleos de mediação de outros estados, de outros tribunais que também adotaram o material. Porque ele é muito acessível, de fácil entendimento e já está pronto, né? O TJ saiu aí na dianteira, em março foi lançado, a lei é de dezembro, então chamou muito a atenção e houve uma ampla distribuição desse material. Então já serviu de modelo, né, doutora, para outros estados. Exatamente. Né? Isso é muito bom, Mato Grosso saindo na frente. Doutora, com relação a essa audiência ainda, ela vai acontecer no auditório da Assembleia Legislativa, correto? Quem que pode ir, quem pode participar, o horário dessa audiência, que horas começa, vai ser um dia só, vai ter outro desmembramento, como é que vai ser? Vamos falar sobre isso então. A audiência, ela será dia 16 de outubro, próxima sexta-feira, hoje é terça-feira, então será na sexta-feira, com início às 14 horas, onde durante 4 horas nós debateremos os temas alienação parental e guarda compartilhada. O senhor me perguntou quem pode participar. Esses eventos, as audiências públicas, elas são realizadas com o propósito maior de que a população venha até o local onde vai acontecer, para que a população participe. É uma oportunidade de quem vive essas questões, de quem tem dúvida, de quem quer esclarecimento, estar conosco. Então ele vai ser bem direcionado para esse público. É um evento aberto para a população. Não só para acadêmicos, como também para Não só para acadêmicos. Teremos acadêmicos e teremos também a oportunidade de participação da população. Doutora Clarice, falar alguma coisa? Eu queria perguntar para a doutora, para a gente deixar bem claro, assim, a população que puder, as pessoas que puderem comparecer lá na Assembleia, nessa audiência pública, elas poderão se manifestar, poderão fazer perguntas? Como é que vai funcionar a dinâmica do evento? Bem, a dinâmica do evento seguirá a dinâmica que acontece em todas as audiências públicas, né? No Senado, na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais e aqui na Assembleia também teremos a mesma dinâmica. Cada palestrante terá 15 minutos de exposição.
Na sequência, teremos o mesmo tempo para réplica e para tréplica. Aí que entra a participação popular, acadêmica e dos profissionais da área. Eu quero até passar essa bola para a doutora Clarissa. A gente falando direito, vai falar passar essa bola, aqui não é um programa de esporte, mas é a maneira que a gente encontra para falar. Estamos num ambiente bem descontraído, isso, né? doutora, Voltado para um público diferenciado e que nos agrada muito essa descontração. Pronto, a senhora já fez a justificativa que eu devia fazer agora há pouco. Doutora Clarissa, vamos começar a falar de guarda compartilhada. A audiência vai ser guarda compartilhada e temos a questão da alienação parental. O pessoal está assistindo, mas o que significa isso? Vamos trocar em miúdos e a senhora vai me definir o que é guarda compartilhada para esse público. Até você, para você fazer suas perguntas também, viu? Nós estamos aguardando suas perguntas no nosso WhatsApp. Bom, nós já tivemos aqui um programa onde nós tentamos fazer aí uma conceituação da guarda compartilhada. A guarda compartilhada é sempre tentar quebrar aquele paradigma onde a criança tinha a convivência apenas com a mãe e aí o pai fazia as visitas, aquele sistema onde a mãe tinha praticamente todas as responsabilidades para com a criança e o pai era aquele pai visitador apenas, passava os finais de semana. A guarda compartilhada é ao contrário disso. É a tentativa da responsabilização conjunta, tanto do pai quanto da mãe, em relação aos deveres, os direitos, as obrigações com a criança, com o menor ou com os menores, com os filhos. É a tentativa de fazer com que ambos os genitores, apesar da separação física deles, porque o casamento não deu certo, a união estável não deu certo, eles não se afastem dos filhos, mantendo uma convivência rotineira com essa criança. Não é só passar os finais de semana, é também atender a criança nas suas obrigações, é levar na escola, é buscar na creche, é levar no dentista, é acompanhar no médico. Quer dizer, a guarda compartilhada é essa tentativa da responsabilização conjunta de ambos os genitores. Então, esse é o primeiro tema aí que a gente tem hoje no programa e que vai ser o tema objeto da audiência pública. Só que esse tema ele não está sozinho. Ele vai ser analisado junto com outro conceito, que é o conceito de alienação parental. E o que é alienação parental? Trocando em miúdos aí, alienação parental é aquela situação onde a criança acaba desenvolvendo um sentimento ruim em relação a um determinado genitor ou em relação ao pai ou em relação à mãe, em função de situações em que essa criança é colocada e que ela cria para ela que aquele genitor não é um genitor adequado para ela. Ela cria uma restrição em relação a determinado genitor. E essa alienação parental, ela é praticada, né, ou pelo genitor, ou pela mãe, ou pelo pai, ou até por alguém da família, né? São situações que colocam na cabeça daquela criança que o outro genitor, ele não tem as qualidades necessárias para ser um bom pai ou para ser uma boa mãe. São situações desabonadoras da conduta do outro genitor. Então, a gente está tentando juntar esses dois temas hoje, e esses são esses os temas que nós vamos trabalhar também na audiência pública. Não é isso, doutora Jaqueline? É sim, doutora Clarissa, a senhora é uma referência, né, nessa área do direito, e é muito bom podermos trocar ideias e conversar sobre isso, porque a senhora é uma estudiosa dos dois temas. E realmente nós não temos como falar sobre alienação parental sem falar sobre guarda compartilhada. E falar sobre guarda compartilhada dissociada da alienação parental. Porque, como disse a doutora, a alienação parental é uma prática em que um dos genitores, alguém da família ou alguém que tenha contato com as crianças, comecem a colocar na vida, né, na mente, na cabeça dessas crianças, memórias que não existem, ou informações pejorativas e que desqualificam um dos genitores. Então, se um adulto começa a falar para a criança, todos os dias, algo que torne o pai ou a mãe, na sua visão, um mau pai ou uma má mãe, isso vai criando uma falsa memória. E a criança, como isso tem reforço, a prática alienadora, ela é reforçada sistematicamente. E aquilo a criança começa a tomar como verdade. Isso é alienação parental. Um professor pode fazê-la, uma babá, um dentista, um pediatra, alguém que tenha contato direto e próximo com a criança ou com o jovem. Doutora, eu acho assim,
acho que principalmente a senhora acaba sendo, na hora de fazer esse julgamento, uma psicóloga, usar de vários instrumentos para identificar. Eu acho assim, eu sou leigo totalmente, mas de que forma que a senhora vê esse julgamento? Como que a senhora vai colocar isso diante, vamos colocar em termos de provas, para que a senhora possa fundamentar e saber que aquela criança está sofrendo esse tipo de pressão. Tá? Aquele velho ditado, jogar um contra o outro, é isso mais ou menos, Luiz, né, doutora? A doutora também tem essa vivência. O dia a dia vai nos tornando com olhos clínicos, né? Vai nos dando esses olhos clínicos. Então, uma criança que ela sofre alienação, a postura dela, a linguagem corporal dela, as mãozinhas, traços de unha, cabelo, falha capilar, tipo de manifestação alérgica, na fala, gaguez, traços de timidez, de tique, os tiques nervosos, tudo isso já nos traz esse subsídio para poder fazer esse julgamento. Para poder aprofundar e fazer uma investigação processual. Então, essa seria uma prova dessa alienação parental? Seria um indício e seriam informações que nos levam a uma investigação com muito cuidado, muito séria, de forma muito responsável. Doutora Jaqueline, ela é da terceira vara de família e sucessões do nosso querido município aqui, do vizinho de Várzea Grande. Doutora, eu queria avançar mais um pouquinho. Eu vou deixar a doutora Clarice um pouquinho aqui esperando, com relação à guarda compartilhada. Quando se fala hoje, a gente percebe, é perceptível isso, que todos os homens, quando fala ele fica preocupado mais na pensão, em pagar. Quando se fala guarda compartilhada, onde essa divisão, isso significa que, em termos de custo, ele vai ter essa divisão entre ele e a esposa? Luiz, você tocou no ponto nodal desse tema. O Brasil vem de uma cultura em que o pai era provedor e a mãe era uma dona de casa, com formação ou não, mas que se dedicava exclusivamente à família. E nós sofremos mudanças, e essas mudanças levaram muitos homens a buscar uma estreita convivência, um estreitamento de relacionamento com os filhos. O homem percebeu, e nós falamos homem pela nossa cultura, temos casos de mulheres também, mas a grande maioria é de homem. O homem percebeu que ser o provedor não o torna feliz como pai. Não basta ser o provedor, porque dinheiro, o senhor mesmo sabe, né, a relação que a família, filho e todos nós temos com dinheiro. Dinheiro, ele se opõe frontalmente, totalmente com o amor. E nessa evolução das famílias, do aspecto do dia a dia dessas famílias, fez com que o afeto fosse valorado juridicamente. Quando o afeto passou a ser valorado juridicamente, todos esses fatos empurraram o direito de família no sentido de que nós tínhamos que correr para alcançar essas realidades e essas atualidades vivenciadas. Por isso que nós vivemos uma verdadeira transformação de forma rápida. A lei da alienação parental, ela é de 2010, temos 5 anos. Muito nova, né? Recente. Tivemos a primeira lei da guarda compartilhada em 2008. A nova lei, ela foi publicada em dezembro. Então, vivemos ainda essas mudanças e adaptações. Tivemos uma decisão no STJ em 2011 que mexeu muito com a estrutura familiar, quando a ministra Nancy Andrighi disse: vocês querem se separar? Se reestruturem. Busquem terem suporte para viverem as rupturas que vocês buscam. Porque a partir de hoje, no Brasil, o ônus da separação não vai ser mais dos filhos, mas sim dos adultos envolvidos nesses relacionamentos. Isso tudo mudou essa perspectiva.
Então, é a grande mudança que nós temos e é o que deixa a Europa, assim, boquiaberta com o Brasil. O tanto que nós avançamos e como nós avançamos de forma positivada, ou seja, temos legislação onde a Europa ainda busca legislar. Já chegamos a ficar um pouquinho na frente, né, doutora? Estamos à frente. Você que ligou sua televisão agora, nós estamos entrevistando aqui no quadro Direito de Famílias a doutora Jaqueline Queruli, que é a juíza da Terceira Vara de Família e Sucessões, e também com a nossa professora, doutora também em Direito de Família, Clarice Botega, que eu vou deixar ela à vontade. Quer fazer alguma intervenção, doutora, com relação a esses questionamentos? Eu vou voltar um pouquinho ali na prova da alienação parental, e aí também envolve essa questão da guarda compartilhada, para lembrar até a população mesmo que esse ônus da análise de uma eventual alienação parental, ou se há a possibilidade da guarda compartilhada entre o casal, ele não fica só sobre os ombros do juiz. O juiz tem uma equipe especializada para auxiliar a decisão do juiz. Quando eu digo uma equipe especializada, nós estamos falando aqui em psicólogos que vão fazer as entrevistas com o pai, com a mãe, com as crianças. A gente tem o assistente social que vai fazer as visitas, porque às vezes a gente acha também que só o juiz que decide, aí quando o juiz decide, se não é favorável para mim, não, aquele juiz não é bom, né? Não é bem assim. O juiz tem toda uma equipe dentro do seu gabinete para auxiliar a tomar essa decisão, e é uma decisão muito importante. Então, o papel do juiz, principalmente o juiz de uma vara de família, ele tem que pensar 1 milhão de vezes antes de proferir a sua decisão, porque ele está mexendo no mais íntimo do ser humano, que é a sua convivência familiar. Então, a doutora pontuou bastante aqui essas questões que podem denotar aí uma alienação parental numa criança, que são a tremedeira, às vezes a gagueira, e por aí vai. Mas não é só o juiz que vai fazer essa percepção, não, tá? A gente tem uma equipe especializada ali para auxiliar toda a decisão judicial. Era isso que eu queria pontuar, porque às vezes a população acha que é só o juiz, né? É só o juiz que toma a decisão e ele decide aquilo que ele acha. Não é bem assim. Não é só a argumentação do advogado da parte autora ou o advogado da parte ré. Não, a gente tem uma equipe ali especializada para auxiliar a decisão judicial, principalmente nessa questão da alienação parental e no deferimento ou não da guarda compartilhada. Doutora Jaqueline, com relação, eu quero pegar um gancho da fala do doutor Clarice, essa questão quando fala do genitor alienante, ele tem uma penalidade quando detectado tudo isso, né? De posse desse rol de consequências, ou realmente esses casos que foram comprovados. A doutora Clarice falou que também tem uma equipe multidisciplinar que acaba, psicólogos e que acompanha. E também não é uma ação que se julga com rapidez. Então, em função desses acompanhamentos, ela não é tão célere assim, o resultado demora um pouquinho? Bem, nós estamos falando de alienação num grau quase máximo aqui, pelo teor da nossa conversa. Mas é bom frisar que todas as vezes que eu critico, como mãe ou como pai, o meu companheiro, o meu marido, ou meu ex-marido, ou meu ex-companheiro, eu estou enquadrada dentro dessa prática. Todas as vezes que eu desqualifico um avô, uma avó, uma tia, uma madrinha, eu estou, sim, praticando alienação parental. Toda a minha linguagem, todo o meu gestual, meu olhar, tudo que eu utilizar para diminuir o outro, para desqualificar o outro, é uma prática alienante. E ela não tem só esse vínculo entre genitor e filho, não, né? Pode ser entre um filho e um pai, um irmão e outro irmão, ou não? Era especificamente destinado somente ao filho? O alienado vai ser um filho, mas o alienador não vai ser necessariamente o genitor ou a genitora. Pode ser um irmão, correto, uma madrinha, uma tia, uma babá, conforme eu disse anteriormente. Existe punição? Existe. Quais são as possibilidades de punição desse comportamento que é odioso e que nós rebatemos veemente? A pessoa que pratica alienação, se for o pai ou a mãe, e já tiver período de convivência estabelecido, vai perder tempo de convivência com esse filho. Se já tiver estabelecida a guarda compartilhada, ela pode passar a ser unilateral. Temos inúmeras decisões no Brasil em que,
comprovada a prática da alienação parental, houve a inversão da guarda, passando a ser uma guarda unilateral. Temos também aplicação de multa e vamos chegar na gradação máxima, que é a cassação do poder familiar do alienador. Porque nós falamos muito em guarda compartilhada, mas existe também o poder familiar. A guarda compartilhada, ela compreende as ações cotidianas, as decisões do dia a dia. Marcar uma consulta, escolher um profissional, escolher uma escola, ir até as reuniões de pais, participar dos cursos extracurriculares, apresentações, acompanhamento, comprar vestuário, material escolar. São as ações que englobam a guarda compartilhada. Mas o poder familiar são aquelas obrigações legais impostas aos pais. E o pai ou a mãe que se mostrar alienador, dependendo do grau de alienação praticada, pode perder o poder familiar. Doutora, a senhora falou que a gente estava conversando aqui esse tema de graduação estava bem pesado, né? Qual que é o momento? De repente tem um pai ou uma mãe assistindo, chegou e falou assim, papai falou que a mãe falou que o senhor é bravo, que o senhor é mau, que o senhor é perigoso. Qual que é o momento que esse genitor pode chegar a tomar a iniciativa de entrar com essa genitora para falar assim, meu filho está sofrendo, passando por esse processo de alienação? Vou responder, eu só quero concluir a gradação da punição e no grau máximo nós podemos usar a lei de tortura, onde haverá o encarceramento do alienador ou da alienadora. Eu faço essa conclusão porque a lei de 2010, ela teve um artigo que foi revogado. Ele não foi aprovado quando ainda era um projeto que previa exatamente a sanção com a prisão. Por quê? O raciocínio do legislador faz todo sentido e o veto presidencial também. Bem, a justificativa do veto presidencial foi se essa criança já sofre tanto, se ela já pode trazer e deve trazer a síndrome da alienação com ela, que são as sequelas da prática. Nós ainda vamos pegar um dos pais e encarcerar? Não iria tornar esse jovem, essa criança, um pouco mais doente, como consequência de um processo, eliminar por algum tempo essa figura totalmente com o cárcere? Mas há também processos em que a crueldade chega a um ponto tal que quando nós concluímos, nós também ponderamos. Tanto horror, tanta maldade. Nós temos casos de homicídio, inclusive. Né? No Brasil temos histórico, esse infeliz histórico. Então nós indagamos. Só caçar o poder familiar de uma pessoa que não tem limite em relação a essa prática? Daí, então, temos essa leitura, né, jurídica de pegar a lei da tortura e aplicá-la no alienador. Bem, o senhor me perguntou, quando esse pai e essa mãe vão conversar a respeito e de que forma conversar? E como detectar? A partir de que grau? Como detectar? Na nossa vanguarda aqui, graças a Deus, né, do jurídico, nós teremos na quinta e na sexta-feira uma oficina voltada apenas para os magistrados, que serão as oficinas de parentalidade. Nessas oficinas de parentalidade, qual o trabalho que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas famílias, dar um atendimento para essas famílias junto com as equipes multidisciplinares e ao ponto de nós conseguirmos levar até elas a adequação do vocabulário, a forma de se expressar, a forma de se comunicar, a forma menos prejudicial de se relacionar com os filhos. Muitas vezes não é intencional. Nós temos o hábito de repetir a forma pela qual nós somos educados, a forma que nós aprendemos a lidar no dia a dia, na cozinha, numa limpeza. Nós temos, e isso é importante, porque nós aprendemos, então nós repetimos o que nos foi passado.
Mas a partir do momento em que o nosso comportamento precisa de uma adequação, de uma mudança, nós teremos à disposição todo esse trabalho das oficinas de parentalidade para acolher essas famílias, esses núcleos parentais e trabalhar com eles uma forma de convivência e de pacificação. Às vezes, o dia a dia, a pessoa é tomada naquele envolvimento, né, da rotina. Então, nós vamos dar uma parada aí e vamos trabalhar pontualmente essas questões. Vai fazer um tratamento que vai ser feito com essa preventivo, pessoa. Ao ponto de isso impactar na demanda do judiciário, na demanda de distribuição de processos que nós temos. Porque, na verdade, essa criança, ela sofre uma pressão psicológica, né, doutora? Ela é uma tortura psicológica. Sim, uma tortura psicológica, exatamente. E aí, depois, há essa possibilidade da reversão. Ela vira um joguete, né? Ela é tida, às vezes, até como moeda de troca, e os genitores manipulam essa criança para satisfazer orgulho, vaidade, interesse próprio. Uma vingança mesmo, né, vingança mesmo em relação ao outro, e também como forma de não permitir aquele amor que o outro busca dar. Aí você queria gostar. Doutora Clarissa, tem pergunta? Antes de a gente ir para o intervalo, vamos ouvir essa pergunta. Por favor, Mariana. A Sandra do Jardim Presidente. Ela disse o seguinte: tenho 2 filhos, sendo que um tem deficiência intelectual, que é autismo. Ele precisa da ajuda do pai no dia a dia, nos cuidados com o filho dela. Ela gostaria de saber se a justiça o obrigaria a assumir essa responsabilidade se ela entrar com algum pedido de assumir responsabilidade no cuidado ali com o filho que é autista, o cuidado diário. Foi isso que ela quis saber. Vou deixar à vontade. Eu vou até poupar a doutora aqui. A doutora, é difícil para um juiz, para um promotor também se manifestar em relação a casos concretos. Uma frase que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, para os meus alunos, é assim: infelizmente, o Poder Judiciário não tem como obrigar alguém a amar uma outra pessoa. Esse mecanismo a gente ainda não desenvolveu. Não tem um método judicial que você vai conseguir obrigar alguém a amar alguma pessoa. Enfim, esses seminários, esses encontros que a doutora está pontuando, né, o acolhimento da comunidade, isso tudo faz mudar uma mentalidade. E a mudança da mentalidade que é importante, porque quando já chega no momento de conflito, a gente muitas vezes não consegue fazer com que isso funcione. Nesse caso, por exemplo, uma única solução que seria possível é o pagamento da pensão alimentícia. Porque a gente vê casos e casos no Brasil de situações que o genitor não queria ver a criança e acaba vendo a criança até por uma questão de vingança, de capricho pessoal. E aí a gente tem situações onde os pais acabam matando os filhos. Então, como é que a gente vai obrigar alguém a partilhar, a dividir essa responsabilidade de cuidar de um menor? E aí eu nem entro nesse caso específico, eu falo em qualquer situação onde envolva um menor. O Poder Judiciário não tem como obrigar o pai a amar esse filho. Então, infelizmente, isso vai muito de uma questão cultural, de uma questão educacional. O máximo que essa mãe vai conseguir no Poder Judiciário é o pagamento de uma pensão. A obrigatoriedade do pai pegar esse filho e cuidar do filho e dividir o dia a dia desse filho, infelizmente, não há a mínima possibilidade. Porque, por mais que o Poder Judiciário fixe uma obrigatoriedade, se esse pai simplesmente pegar e desaparecer, a gente não tem como fazer cumprir essa situação. Tá. Muito obrigado aí pela intervenção. Mariana, mais uma pergunta? Em relação à guarda compartilhada ainda, ela mandou uma pergunta se a opinião da criança pode ser influenciada em relação à escolha do tempo em qual genitor ela quer ficar. Bom, nós temos a possibilidade de oitiva da criança, do jovem, e levamos em consideração, obviamente, o que é dito em audiência pública, dita na audiência, o que é dito no estudo que é feito em campo com assistente social, psicóloga, mas a gente percebe quando a fala é ensaiada e instruída.
Ou até mesmo quando a pessoa está ali com medo de chegar, você vai apanhar quando chegar em casa, não vai falar mal de mim, não. Exatamente. É perceptível isso, né, doutora? Sim, a criança, quando ela não é instruída, quando ela não sofre pressão nenhuma, ela fala abertamente. Quando ela sofre alguma pressão, ela já contrai as mãozinhas, o lábio já perde um pouco de cor, a pele, e a criança fica muito contida, às vezes não consegue falar, e tudo que ela vai falar, ela dá aquele olhar assim para a mãe, né? Ou para o pai, ou para quem acompanha, buscando uma aprovação. Será que eu falei o que eu podia? Será que era isso que eu devia fazer? Será que eu estou me comportando adequadamente? Tudo isso é muito claro para nós naquele ambiente da audiência. Então, ela é ouvida sim e valorado sim o que ela diz, com todas essas ressalvas que eu acabei de esclarecer. Aí você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando a doutora Jaqueline Queruli, que é juíza da 3ª Vara de Família e Sucessões do município de Várzea Grande. Vamos falar um pouquinho de Pax Nacional antes de entrar no intervalo? Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais, funciona assim. Você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Vamos falar um pouquinho de design em inox. Você que quer construir, quer fazer uma reforma em sua casa, você tem uma sacada, quer colocar lá um corrimão, tudo feito em aço inoxidável e com vidros. Você está vendo aí no seu monitor, trabalho ser feito aí pela Design Inox lá do Rosival. Tem o telefone na tela, você que quer fazer um trabalho desse na sua casa, trocar, colocar no vidro, às vezes assusta, fala, isso é muito caro? Não, é um preço excelente, o Rosival cobre qualquer proposta, e se você falar que assistiu essa matéria no programa Veracidade com Luiz Poção, ele com certeza vai te dar um desconto. Mas primeiro você pede o orçamento para ele, para depois falar que você assistiu aqui, senão ele não vai fazer nada não. Mas é um grande profissional, é um engenheiro mecânico inclusive, ele faz tudo dentro das normas da ABNT. O que você está vendo aí são trabalhos feitos pela Design Inox. Nós vamos aí agora a um pequeno intervalo comercial e já voltamos aí com o quadro Direito de Famílias com a doutora Jaqueline Queruli e também Clarissa Botega daqui a pouquinho. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Nós estávamos na chácara brincando, fui carregar um sobrinho meu, caí e quebrei. A preocupação que eu tinha, na realidade, era de ficar no corredor, mas graças a Deus isso não ocorreu, né? Me levaram rápido para São Benedito. Quando entrei em São Benedito, eu fiquei abismado, né? Nunca tinha entrado num hospital de um porte daquele, né? Eu me senti um cidadão, eu fui bem tratado. É muito bom saber que tem um hospital desse. Você poder contar com um hospital desse, né? Prefeitura de Cuiabá. A colheita continua. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 clique. Mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional. Eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Agora você tem um lugar para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. Uma clínica médica popular completa, com preço justo e atendimento de qualidade. A Clínica São Benício conta com várias especialidades médicas reunidas em um só local. Consulta com hora marcada sem precisar ficar esperando meses por isso. Ganhe ainda mais desconto fazendo o cartão saúde da Clínica São Benício. Ligue e agende sua consulta. 3364-6465. 3364-6465. Venha de carrão ou de carrinho. Venha de skate. Venha de casal ou com a galera. Pode até vir voando. Terceira edição do Vem Pra Arena. Shows, esportes, feira gastronômica e programação especial pra criançada. Dia 17 de outubro, sábado, das 16 às 22 horas na Arena Pantanal. Vem Pra Arena fazer a festa. Entrada gratuita. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação.
De segunda a sexta, na TV Brasil Oeste, Canal 8, Mato Grosso é Mais com Onofre Júnior e Adão de Oliveira. Jornalismo de resultado para a comunidade, com prestação de serviços e temas ligados à saúde, educação, trânsito e economia. Mato Grosso é Mais Consumidor, um canal aberto para a população. Oferecimento: Pax Nacional Prever, viver tranquilo. São Benedito Imobiliária e Construtora, confiança se constrói com tradição. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Supermercados Comper, cada dia melhor, junto com você. Ótica Santa Luzia, o melhor para você ver a vida. Residencial Vale das Palmeiras, o melhor do Cochipó, visite decorado. Moda Verão Esporte, tudo em artigos esportivos, vestindo a camisa da sua paixão. Citilar, não adianta procurar, é aqui que você vai comprar. De volta com o programa Veracidade na sua TBO, Canal 8. Hoje, um quadro Direito de Famílias, falando sobre guarda compartilhada e alienação parental. Com a presença da nossa operadora do direito, que está aqui toda terça-feira, a doutora Clarissa Botega, e da nossa, com muita honra, recebendo aqui a juíza da terceira vara de família e sucessões, doutora Jaqueline. Antes de fazer as perguntas, eu quero priorizar o telespectador. Mariana, tem uma pergunta, né? Sim, em relação aos pais que moram em cidades diferentes, como por exemplo Cuiabá interior, como que ficaria a guarda compartilhada? Nós temos a aplicação, né, da guarda compartilhada em famílias que moram em estados diferentes. E eu acredito até que a doutora tenha também essa experiência no escritório dela. Funciona da mesma forma. Só que como existe a distância entre as cidades ou os estados, nós vamos ter que estabelecer uma residência base. Quando é na mesma cidade, não há a necessidade de estabelecimento de residência base, porque a criança vai desfrutar de 2 núcleos parentais. Mas quando nós temos cidades diferentes, compreendidas no processo, estabeleceremos uma residência base e trataremos, de acordo com as informações que essa família vai nos trazer, como será a divisão de tempo de forma equilibrada de convivência entre eles. Tá aí, respondendo as perguntas do telespectador. Doutora Jaqueline, quando detectou esse problema da questão da alienação, há necessidade de um registro de boletim de ocorrência? Sim. É um início de prova importante, não seria indispensável, mas é importante que, de imediato, quando se verificar a ocorrência dessa prática, que haja um registro, né, junto a uma delegacia do ocorrido. Tá, doutora Clarissa? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho da importância dos conselhos tutelares, porque às vezes a gente tem alguma situação de alienação parental e esses genitores acabam procurando o conselho tutelar. Qual que é a importância do conselho tutelar até para o desenrolar do processo? A importância do Conselho Tutelar neste momento é retratar tudo o que for colhido, né, o que for levado dessa família como informação. Isso é importante. Né? A pessoa chegou, procurou o Conselho Tutelar, fez qual relato? Transcrever este relato. Né? Foi possível ouvir a criança? O que a criança relatou? Vizinho, escola, ambiente escolar, tudo que for possível coletar naquele momento vai ser importante. Doutora, falando do conselho, como está o conselho de Várzea Grande? Já resolveram a situação? Está tudo ok? Vai estar funcionando? O conselho tutelar, ele na verdade, ele tem ligação, né, direta com a vara de infância e juventude. O conselho não se reporta a mim e não tem uma ligação direta com os juízes das varas de família. Apesar de subsidiar, de ajudar. Sim, né? Pode acontecer de recebermos, né, documentos do conselho, mas a nossa ligação direta não é com eles. Correto. Doutora, essa nova lei da guarda compartilhada teve em 2008 e ela houve uma implementação, eu não sei que termo utilizar, nesses últimos 10 meses. Qual que é essa percepção dessa nova
dessa nova guarda? Bem, é que antigamente, em 2008, tínhamos uma expressão que infelizmente, ela não foi interpretada em consonância com o espírito do legislador. A lei de 2008, ela dizia que a guarda seria compartilhada sempre que possível. Esse sempre que possível se referia sempre que possível, sempre que o pai se mostrar apto, sempre que a mãe se mostrar apta, a guarda será compartilhada. Sempre que não houver impedimento, a guarda será compartilhada. Só que este sempre que possível passou a ser interpretado como sinônimo de que o casal se dá bem, então a guarda será compartilhada. Então, para o casal parental que não se entendia, não era concedida a guarda compartilhada. Agora, chega a ser até irônico o posicionamento, porque as pessoas que se entendem, as pessoas que se dão bem, não precisam do judiciário. Então é muito lógico, né, o raciocínio, e direito é lógico mesmo. Então, se essa família parental se entende, consegue se compor, consegue estabelecer convivência, para que buscar o judiciário? Não há necessidade. Pai e mãe, é pai e mãe sempre, vai ser sempre, não vai deixar de ser nunca, e até que se complete a maioridade, são os dois que decidem tudo na vida dos filhos. Não precisa de lei para isso. Tá certo. Aí o nosso programa, uma hora, parece que uma hora voou, né? Já estamos chegando no finalzinho do programa. Doutora Clarissa hoje falou pouco, né? Mas não é todas as vezes que nós temos uma juíza, né, doutora, no nosso programa, né? É verdade, é verdade. Queria agradecer muito a presença da doutora Jaqueline, esse programa, esse quadro de Direito de Família que a gente tem aqui às terças-feiras, é nessa tentativa de aproximação da comunidade com a realidade jurídica, né? Na verdade, o ideal, principalmente na guarda compartilhada, é que os genitores não precisassem do Poder Judiciário. É que os genitores conseguissem sentar, estabelecer o fim do relacionamento afetivo e estabelecer como isso seria trabalhado com relação aos filhos. O ideal é que não fosse buscado o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está ali para resolver aqueles problemas que as famílias não conseguem resolver por si sós. E acaba tendo uma decisão que deve ser cumprida. Então, eu queria agradecer de coração a doutora Jaqueline, a presença dela aqui. Eu queria convocar todo mundo para comparecer lá na sexta-feira, na Assembleia Legislativa, no auditório, às 14 horas. Vamos estar lá discutindo essas questões que são tão importantes para a família e para a sociedade brasileira. Eu queria agradecer o Poção. E aí, eu queria contar uma novidade aqui que nem o Poção não sabe. Para a próxima terça-feira, nós não escolhemos nenhum tema, a gente vai deixar em aberto. Vamos entrar lá no Facebook, no programa Veracidade, e vamos mandar aí a sua sugestão de tema para a nossa próxima terça-feira. Eu ia escolher um tema e acabei pensando nessa possibilidade aí da gente esperar que as pessoas, que a comunidade trabalhe junto com a gente. Qual é o tema que você quer que a gente trabalhe na próxima terça-feira? Vou aguardar o seu contato, hein? Muito obrigada. Obrigado, doutora Clarissa. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela presença da senhora e reforço aí da audiência pública que vai ocorrer na sexta-feira. Então, aguardamos a população no dia 16 de outubro, às 14 horas, lá na Assembleia Legislativa. Vamos trocar ideias, vamos estabelecer diálogos sobre esses temas tão importantes. Eu agradeço a doutora Clarissa, agradeço, Luiz, pelo convite. Foi muito importante ter essa oportunidade de divulgação do evento, num espaço tão conceituado, e vocês que tratam com tanta seriedade dos temas jurídicos. A doutora é uma referência, seu programa tem uma audiência maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição da senhora, em qualquer momento aqui, a senhora sempre está de portas abertas. A você, telespectador, que nos acompanhou, muito obrigado aí pela audiência, pelas perguntas. E queremos aqui contar com você amanhã, quarta-feira, nesse mesmo horário, com o quadro Consumidor em Ação com o Dr. Cílio Soares. A todos, uma excelente tarde e até amanhã, se assim nosso grande arquiteto nos permitir. Boa tarde a todos.